Vamos mergulhar de cabeça na filosofia de Neville Goddard, um pensador que propôs uma ideia, olha, uma ideia bem radical, a de que a imaginação não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é a força que a constrói. Pare de gastar. Tudo começa com essa frase. Uma mensagem poderosa que a esposa de Neville Goddard ouviu numa visão. E essa frase, gente, se tornou a pedra fundamental de todo o seu ensinamento, transformando completamente a maneira como a gente vê nossos pensamentos, nosso tempo e a nossa energia. E a partir daí que a jornada começa de verdade. Com essa ideia de que aquilo que acontece dentro da nossa mente não é só um ensaio, não é brincadeira, é a própria criação do que a gente experimenta aqui fora, no mundo real. Agora, se preparem, porque a afirmação mais radical de Neville é esta aqui. A imaginação humana é o poder criativo do universo. É a força que as escrituras chamam de Deus. Não algo lá fora, distante, mas a nossa própria consciência de ser. E o ponto crucial é o seguinte: o que é acreditado e sentido como verdade agora, nesse exato momento, funciona como se fosse a planta baixa do nosso futuro. O amanhã não acontece por acaso, sabe? Ele é uma projeção. Ele avança a partir da consciência que a gente mantém no presente. Ok, mas como é que a gente traz isso para a prática, para o dia a dia? Bom, o que torna essa filosofia tão útil é uma metáfora poderosíssima. Imagine que cada pensamento é como uma moeda de troca. A grande questão é como essa moeda está sendo usada. A diferença é muito clara. Gastar é basicamente jogar fora essa energia mental com preocupações, com medos, com ressentimentos, sem esperar absolutamente nada em troca. Agora, investir é outra história. É direcionar essa mesmíssima energia para construir o resultado que se deseja. E no dia a dia, essa escolha acontece o tempo todo. Pensa só, surge um boato desagradável. Ficar remoendo aquilo, se preocupando, isso é gastar energia mental. Agora, ignorar o boato e imaginar a conversa que se gostaria de ter tido, isso é um investimento. Cada momento nos oferece um desses dois caminhos. E essa citação do Neville, nossa, ela ilustra a consequência disso de forma brilhante. Os nossos pensamentos, esses nossos investimentos mentais, eles não somem no ar. Eles se tornam, literalmente, os tijolos que constroem os eventos que a gente vai encontrar amanhã. Certo, mas como aplicar isso na prática? Como é que se faz? A resposta está na técnica central de Neville, que ele chamou de a lei da assunção. E aqui tem um detalhe que, olha, muda o jogo todo. Pensar no desejo é olhar para ele de longe, mantendo ele no estado de carência, de eu ainda não tenho. Agora, pensar a partir do desejo, aí a mágica acontece. A consciência muda para o estado de já ter realizado. É a diferença entre olhar um destino no mapa e sentir o alívio e a alegria de já ter chegado lá. Essa engrenagem, o mecanismo por trás de tudo, ao assumir o sentimento do desejo realizado, mesmo que o mundo lá fora diga o contrário, essa persistência interna, com o tempo, força o mundo exterior a se conformar com essa nova realidade. E o processo é bem direto, sabe? São basicamente 4 passos. Primeiro, ter clareza total sobre o objetivo. Segundo, criar uma cena bem curta que já implique que o desejo foi realizado. Terceiro, relaxar o corpo, entrar naquele estado sonolento, quase dormindo. E 4, sentir essa cena em primeira pessoa, de novo e de novo, até ela parecer completamente real. E a pergunta é, funciona mesmo? Bom, Neville conta a história incrível de Jimmy Fuller, um cara que começou do zero. Uma tarde, ele sentou, relaxou e imaginou vividamente que estava fazendo 3 telefonemas, de dentro do seu Cadillac novo. Horas depois de uma série de eventos que ninguém esperava, o carro era dele. Tá, isso é ótimo para criar o futuro. Mas, e quando o dia foi um desastre? E o que já aconteceu? Tem como consertar? Para Neville, a resposta é um sonoro sim. E a ferramenta para isso ele chamou de tesouras de poda da revisão. A premissa é, no mínimo, provocadora. Imagina só. Em vez de levar as frustrações, as discussões, os erros do dia para a cama, e se fosse possível simplesmente reescrever essas cenas para que elas avançassem para o futuro de uma forma muito melhor? E a técnica é exatamente essa. No fim do dia, na cama, a gente repassa mentalmente os eventos. Se uma conversa foi ruim, ela é reescrita na imaginação. Se uma reunião deu errado, ela é refeita do jeito ideal. O objetivo é repetir essa cena nova até que ela pareça mais real do que o que de fato aconteceu. E tem um exemplo disso que é, nossa, muito comovente.
A história de uma avó que estava há 2 anos afastada da família do filho. Ela se sentia rejeitada, magoada, uma situação bem difícil. Então, por 7 noites seguidas, ela usou a revisão. Ela imaginou que estava segurando 2 cartas, uma da nora, cheia de palavras de carinho, e outra do neto. E no 8º dia, o inacreditável aconteceu. O carteiro entregou cartas de verdade, com palavras quase idênticas às que ela tinha imaginado, curando uma ferida de 2 anos. Então, o que tudo isso nos mostra? O que essas técnicas todas revelam? Que o verdadeiro poder de criar, de alterar a realidade, não está nas circunstâncias externas. Ele está aqui dentro, no nosso mundo interior. Essa é a ideia central, a do espelho. O mundo não é algo que acontece para uma pessoa, ele acontece a partir dela. As circunstâncias que a gente vê lá fora são só um reflexo do estado de consciência que a gente habita aqui dentro. Usando as metáforas do próprio Neville, é como se cada um de nós fosse o jardineiro da sua própria mente, com o poder de investir nos pensamentos que dão bons frutos e de pegar as tesouras de poda para cortar fora as ervas daninhas das experiências ruins através da revisão. No fim das contas, a responsabilidade e o poder voltam para o indivíduo. As ferramentas estão aí, disponíveis. A questão que fica no ar é como elas serão usadas. Que história a imaginação vai escrever esta noite?